E esse daqui é o BYD Song Pro GS, um dos carros híbridos mais vendidos, na verdade o híbrido mais vendido. Ele atualmente, inclusive, já vende mais do que o Toyota Corolla Cross híbrido. No ano de 2025 ele vendeu mais que o Corolla Cross híbrido, e isso pode ser explicado por diversos fatores. Obviamente, pelo conforto ao rodar desse carro. Olha o outro passando aqui do lado. Aquele ali é o Song Plus. Aqui em São Paulo, toda hora você tromba com um carro desse porque realmente ele está com um custo-benefício muito interessante. Então, isso pode ser explicado pelo seu conforto ao rodar, pelo excelente preço que a BYD está praticando nesse carro, por tudo que ele entrega, é um preço realmente agressivo, pela sua economia e pelo avançado sistema híbrido que a gente tem aqui, porque ele tem sim um motor a combustão 1.5, pessoal, que roda somente na gasolina, mas ele tem também um motor elétrico e tem também baterias aqui. A bateria dele é de 18,3 kWh, então você tem aqui o melhor dos dois mundos. Você tem um motor elétrico que vai te ajudar com a regeneração no anda e para da cidade, você tem um motor a combustão para quando você for fazer uma viagem. Tem relatos de pessoas que conseguem uma autonomia de até 1000 km aqui com esse carro. O cenário ideal em termos de economia e de consumo é você ter aqui um BYD Song Pro, poder também ter um lugar para você abastecer ele, ou melhor, para você poder recarregar ele na sua casa, porque aí você vai ter ele sempre rodando com a bateria cheia e forçando menos, digamos assim, o motor a combustão. Mas mesmo que você não tenha um lugar para carregar na sua casa, esse carro aqui funciona muito bem, porque o motor a combustão ajuda a carregar a bateria, e um dos pontos fortes aqui do BYD Song Pro é que a bateria dele nunca acaba, pessoal. A bateria dele realmente nunca acaba, diferente de outros híbridos plug-in. Se você não tiver um lugar para carregar, ele acaba deixando a bateria zerar, e aí você fica com um carro que sem bateria ele vai ser extremamente manco, né? Ele vai ser um carro lento. Não é o caso aqui, tá? Ele tem o motor a combustão, você pode configurar lá quantos por cento você quer de bateria que chegue no mínimo, e quando ele chegar nessa porcentagem de bateria, o motor a combustão entra mais forte para ajudar a carregar. E é um sistema que a BYD chama de DMI, que é Dual Mode Intelligent. Então, ele tem aqui essa tecnologia do motor a combustão, mas que prioriza o motor elétrico, fornecendo para você um consumo muito bacana. E falando aqui desse modelo especificamente, o BYD Song Pro GS, pessoal, segundo o Inmetro, o consumo dele na cidade na gasolina é de 15,2 km por litro e na estrada na gasolina é de 13,2 km por litro. Obviamente esse carro aqui não é flex, né, pessoal, por ser um carro importado, tudo mais, ele não é flex, mas o mais interessante nesse carro, pessoal, é a sua autonomia elétrica, que segundo o Inmetro é de 110 quilômetros. Então, se você quiser rodar com ele como sendo um carro só elétrico, você pode ativar o modo EV aqui, e aí ele vai desligar o motor a combustão, vai ficar só no modo elétrico, e você tem 110 km para rodar, que, convenhamos, não é muito, mas para um trajeto ali no dia a dia, indo para o trabalho, voltando, trajetos na cidade, é o suficiente. Dando uma geral por fora, vocês podem ver que ele tem o rebatimento automático aqui do retrovisor. Quando você fecha o carro, ele já rebate os retrovisores automaticamente. E olha, ele tem um caimento aqui bem interessante, né? Ele é um SUV, mas ele tem realmente um design bem resolvido, principalmente aqui nessa parte da traseira, que eu acho bem bonita. Outra parte muito interessante é essa textura que ele tem aqui do lado, né, pessoal? É um acabamento aqui em plástico, mas que faz toda a diferença no carro. Então agora vamos parar de falar e vamos dar uma volta aqui no BYD Song Pro, pessoal. Vamos lá entrar aqui nesse carro e ver como é que ele se comporta no uso do dia a dia. Então, pessoal, vamos dar uma volta aqui. Como vocês podem ver, o painel dele é aqui bastante completo. Ele está mostrando aqui pra gente a autonomia. Ele está dando uma autonomia de 928 quilômetros, que é bem interessante porque ele está com o tanque cheio. E a bateria aqui, ele está atualmente em 26%, tá? Porque eu tava rodando aqui um pouco com ele no modo só elétrico, então acabou gastando um pouco a bateria, mas vocês vão ver que a gente vai rodar com ele no modo híbrido, ele provavelmente vai carregar bastante aí essa bateria, tá? Então vamos dar uma volta aqui, só a gente puxar aqui pro D e vamos lá, vamos sair aqui então com o BYD Song Pro. Como vocês podem perceber, pessoal, ele tem realmente um rodar muito silencioso, porque o motor a combustão, né,
Óbvio, ele ajuda a tracionar as rodas, mas ele não fica como num carro normal, rodando o tempo todo. Então você só vai ouvir o motor a combustão quando você der, provavelmente aqui, ó, uma pisada um pouco a mais. E nem isso, viu? Nem isso, para ser sincero. Nem se você pisar um pouco a mais, você ouve muito o motor a combustão entrar. Mas o motor a combustão tá lá, ele tá rodando, ele tá gerando energia para a bateria, tá ajudando também a tracionar a roda, porque a gente está aqui no modo híbrido, então ele faz isso de uma maneira inteligente, ele gerencia lá, e você pode acompanhar esse gerenciamento aqui pelo painel do carro, que eu já vou mostrar para vocês. Mas falando um pouco sobre o rodar do carro, né, falando sobre o sentir do carro, porque não é só ficha técnica, né, pessoal? Hoje praticamente o pessoal fica falando só de ficha técnica de carro e de ADAS e de EV e de híbrido leve e plug-in, e pouco se fala do rodar do carro, né? Ele é um carro que tem uma resposta bem interessante, tá? Se eu pisar aqui fundo, ó, ele realmente desenvolve muito bem. Vamos dar uma freada aqui, né? Ele desenvolve muito bem, ele responde muito rápido, então ele está desenvolvendo muito bem. E aqui, por exemplo, numa descida, ó, vocês podem ver que ele está regenerando a bateria, então ele está aqui a menos 15 kW, então ele significa, quando ficam menos aqui no painel, significa que ele está regenerando. E essa é a parte interessante desse carro, né, pessoal? Porque ele tem também, então, esse motor elétrico que ajuda no anda e para da cidade. Tanto que uma coisa interessante desse carro é que ele tem um consumo melhor na cidade do que na estrada. Então, diferente da maioria dos carros convencionais aí, que quando você vai para a estrada é onde você consegue médias de consumo melhores e tudo mais, nesse carro aqui é o contrário. Na cidade, por causa do anda e para, ele consegue um consumo realmente muito superior, né? Na ficha do Inmetro, como eu falei para vocês lá fora, eles falam em 15 km por litro na cidade e 13 km por litro na estrada. Então tem realmente uma diferença sensível, justamente por causa disso aqui, ó. Agora a gente está numa descida bem mais íngreme e ele está regenerando aqui até 20 kWh. Então, ó, se a gente der uma freada aqui mais bruta, ele vai regenerar mais também. Então isso é muito bacana, isso é muito interessante. E para o uso que a maioria das pessoas fazem, né, que é o uso urbano, obviamente, você pode pegar a rodovia, tem gente que trabalha longe, sei lá, trabalha numa cidade, mora em outra, e aí acaba pegando bastante a rodovia, mas a maioria das pessoas vão rodar no dia a dia, na cidade mesmo, e esse carro acaba sendo bastante interessante por conta do consumo dele na cidade. Ó, ele tem esse sistema de câmera 360 aqui, pessoal, que é bem interessante. Inclusive ele tem aqui, né, a projeção 3D, então você tem aqui uma visão do cara aqui na moto e tudo mais, e isso aqui é bem interessante, principalmente na cidade, né? Aqui no caso eu estou usando para fazer uma barbeiragem, mas tem um uso muito bacana. Olha que legal, você consegue ter uma visão 360 do seu carro, ver os outros carros aqui em volta, ver o motoqueiro aqui à distância, e obviamente esse carro também ele é repleto de sensores em volta, né? Então isso é um ponto muito positivo, ele é bem tecnológico também. Para estacionar isso é muito bom, porque você consegue ver exatamente onde está, se dá para ir mais um pouco, até porque ele é um carro grande também, então obviamente você precisa desses auxílios para estacionar o carro, né? Hi BYD, abaixar os vidros pela metade. Acho que está chovendo lá fora. Tem certeza de que deseja abrir a janela tanto assim? Sim. Ok. Então tá aqui, ele abriu a janela e ele ainda pediu uma confirmação para mim, porque aqui tá dando como previsão de chuva, né? E aí ele perguntou se eu quero abrir a janela, né? Falou, acho que tá chovendo, você tem certeza que quer abrir a janela? Então o carro, além de tudo, sabe como tá o clima, sabe como tá o tempo aqui. Obviamente, nesse caso não tá chovendo, né? Como vocês podem ver, mas a ideia é boa, tá? A ideia é boa, ele só errou um pouco. Hi BYD, subir o vidro. Também subiu o vidro, então você não precisa fazer nada, né? O carro faz tudo para você, você só precisa acelerar, pedir para abaixar o vidro, descer o vidro, pedir para aumentar a ar, abaixar a ar, o carro vai fazendo tudo isso para você. E pessoal, mostrando aqui um pouquinho então do acabamento do carro, vocês podem ver que ele tem aqui um acabamento muito bacana. Olha só esse volante, né? Eu gosto bastante aqui
do volante desse carro. Ele tem aqui um acabamento em plástico, saídas de ar. Temos aqui, olha só, pessoal, um soft touch, tá? Isso aqui é um soft touch no painel. Temos aqui essa belíssima tela que, como vocês sabem, ao apertar esse botão aqui, ela gira. Então isso daqui é realmente muito bacana, inclusive eu acho que fica até mais bonito aqui com a tela em pé, né? Além disso, temos aqui carregador por indução, aqui temos as marchas do carro, aqui nós temos os modos dele, né? Ele tem aqui, olha só, se eu selecionar os modos, o modo Sport, o modo normal e o modo Eco, né? Bem bacana, então você faz as seleções dos modos nesse botãozinho aqui. Temos aqui o modo EV, que ele vai rodar só no elétrico, e o HEV, que é o Hybrid Electric Vehicle, então aqui ele vai rodar como um carro híbrido. Temos aqui também, né, o pisca-alerta. Aqui, pessoal, uma rodinha de volume, tá? Como vocês podem ver, ó, você vai na rodinha, ele vai mexendo ali, então, no volume do carro, que é bem bacana. Enfim, temos aqui um porta-luvas com luzinha. Olha só, né, o banco desse carro, pessoal. Esse design do banco é muito bacana, faz assim o carro parecer uma nave espacial, né? Sei lá, é muito bom. Obviamente, tá? O que algumas pessoas reclamam em relação ao banco desse carro é justamente da sua cor, né? Porque é um banco claro. Então, pessoal, aqui, se você não limpar, se você não cuidar, esses bancos podem sujar com facilidade. Mas esse carro aqui já está com 1 ano de uso, vocês podem ver que os bancos brancos continuam perfeitamente brancos. As portas também, então tá tudo como original. Temos aqui um belíssimo porta-trecos, mais saídas de ar aqui atrás. O espaço para os ocupantes traseiros também é muito bom. Temos luzinha no teto para os ocupantes traseiros. Túnel central baixo para levar 3 pessoas com tranquilidade. Então, assim, a qualidade de acabamento interno desse carro é impecável realmente. Aqui, dando uma atenção maior, né, para essa centralzona que nós temos, pessoal, eu vou deitar ela aqui para a gente conseguir ver melhor as configurações da central, tá? Bom, basicamente, tudo que você vai fazer no carro tá resumido aqui, né? Então, a gente tem aqui o Apple CarPlay, então tudo que você for fazer relativamente aqui ao seu celular vai estar aqui no Apple CarPlay. A gente tem aqui o sistema de navegação da BYD, Spotify, rádio, enfim. Aqui temos os controles do ar-condicionado, que você pode fazer aqui também, né? A configuração arrastando 3 dedos, então é um atalho para você não precisar ficar mexendo, né? Você vem aqui com os 3 dedos assim na tela e vai configurando. Aqui você configura também, ó, a velocidade do ventilador, né? Você pode aumentar, você pode ver todo o fluxo de ar aqui, purificação do ar, enfim. Então é realmente bem interessante essa central. Muita gente reclama, tá, do fato de todos os controles dos carros terem ficado resumidos aqui. Olha, de certa forma eu acho que seria bom nesse caso, tá, você ter uma redundância. Então, no caso, você ter aqui os controles do ar-condicionado na central, mas você ter também pelo menos botões físicos, né? Os botões físicos ajudam, tudo mais. Vou dizer para vocês que não é algo que é um absurdo, tá? Até porque o ar-condicionado, por exemplo, você deixa no automático a maior parte do tempo. Se você quiser mudar a temperatura, você pode usar esse atalhozinho aqui dos 3 dedos. Então, assim, não é o fim do mundo, tá? Muita gente fala, oh meu Deus, o carro não tem botões, é o fim do mundo. Eu não acho que seja. Aqui você muda se você quer que ele faça a circulação do ar ou se quer que ele deixe o ar de fora entrar. Então, assim, eu acho uma solução até bem positiva, sabe? E aí, se você não quiser informação nenhuma, você pode simplesmente deixar esse relógio aqui, né? E a sua tela vira um relógio, você desativa isso daqui praticamente e fica só com esse painel. Então, este daqui é o BYD Song Pro GS. Você teria esse carro? Não teria? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Esse carro pode ser encontrado aí mais ou menos na faixa dos 186 a 200, dependendo da concessionária. Também podem ter descontos que fazem esse carro chegar até 170 com sorte. Então ele está realmente com um preço muito interessante, porque por essa faixa de preço você não encontra, na verdade, nenhum carro muito interessante. Você encontra o quê? Um Jeep Compass, você encontra um Corolla Cross, que são carros em termos de tecnologia e em termos de construção e de sentimento muito inferiores a esse cara aqui, tá?
realmente quando você anda num carro desse, você percebe quanto que as marcas tradicionais estão ficando no passado e o conforto ao rodar, a tecnologia embarcada aqui é muito mais superior. E você não precisa acreditar no que eu estou dizendo, tá? Se você quiser, vai numa concessionária, faz um test drive dele, faz um test drive de um Corolla Cross híbrido, você vai ver que a diferença de concepção é muito grande. Esse cara aqui tem um sistema todo novo de carro híbrido, um híbrido plug-in, enquanto que o Corolla Cross usa o mesmo sistema que a gente já tem aí no Prius, pelo menos desde 2015, 2016. Então, realmente, esse carro aqui é um carro do futuro, é muito mais tecnológico e não custa tanto. Ó, um passando ali. Eu tô falando pra vocês, em cada esquina tem um dele em São Paulo, vocês não acreditam? Por esse vídeo aí, espero que vocês tenham gostado, se inscreva aqui no canal que é extremamente importante, até a próxima, tchau!